Bem-vindos à Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina, temos como convidada hoje a Margarida Pereira e que nos vai falar sobre um tema bem interessante, o veganismo, não é assim? Margarida, antes de mais, muito obrigada por aceitares o nosso convite e vires partilhar a tua história com a Mindália Televisão. A Margarida também trabalha com o Sagrado Feminino e também o autoconhecimento em geral. Queres-nos falar como é que tu chegaste aqui a escolher ser vegan? Esta decisão de me tornar vegana foi um percurso muito natural que ocorreu na minha vida. E foi efetivamente o momento em que eu tive o primeiro contacto com a minha verdadeira essência. Foi o momento em que rompi aquelas convicções sociais ou da família onde cresci, e então foi esse o primeiro contacto que eu tive mesmo com a essência. E foi um processo muito natural, claro que teve... Queres contar que idade tinhas? Foi há 3 anos, tinha 20 anos, sim. Precisei daquela segurança nutricional, porque um dos medos que muitos de nós temos é esta questão nutricional, e depois se não tenho as proteínas necessárias ou os aminoácidos, pronto, há muito essa crença que nos acaba por limitar na decisão. Mas assim que eu tive uma consulta de nutrição e me descansaram nesse assunto, que se tivesse uma alimentação diversificada e realmente mais consciente, poderia perfeitamente excluir qualquer produto de origem animal. E então foi a partir daí que eu me liguei a este movimento e a uma alimentação mais consciente. Comecei também a cozinhar e a ver a cozinha de outra maneira, porque até então sempre tive muita relutância à cozinha, porque não me identificava com aquela forma de cozinhar e com aqueles alimentos. Mas a partir deste momento em que tomei essa decisão, no verão de 2015, efetivamente foi o primeiro contacto com a essência e com aquilo que é autêntico em mim, e então a partir daí comecei a tentar encontrar esse lugar autêntico também noutras áreas da minha vida, apesar do veganismo ser todo um estilo de vida e não se basear só na alimentação, porque depois também comecei a fazer parte de grupos de ativismo animal, então tenho como fundo muito aqui a questão da ética animal, sim, da ética. Sabes que a pergunta sobre a tua idade não é à toa, porque muitas vezes as pessoas que decidem cortar assim radicalmente, não é, com comida ingerir animal, não é? Traz isto já desde criança e por isso é que eu te perguntava, não sei se aconteceu contigo eventualmente. É assim, eu fiz este passo também em conjunto com a minha irmã, e a minha irmã tinha mais ela é mais velha que eu, mas tinha mais desde criança essa questão do cuidado animal. Eu não tanto, mas depois também com a influência dela e com o apoio, abraçámos as duas o veganismo e pronto, e foi uma grande ajuda a ter também a minha irmã a entrar comigo neste novo estilo de vida. Mas efetivamente o meu despertar foi aos 20 anos e antes disso comia praticamente tudo normalmente, não é? Com alguma exceção já de diversos produtos animais, mas continuava a comer o dito tradicional. E então este foi assim o primeiro contacto e efetivamente depois estendeu-se para muitas áreas da vida, como a cosmética, também o cuidado na pele, o que é que colocamos na pele, se não é testado em animal, o próprio entretenimento, se respeita também a causa animal e não utiliza animais para fins de divertimento, por exemplo. Então é algo que abrange muitas áreas da vida. Começou comigo na alimentação, mas rapidamente se estendeu a outras áreas e depois também desenvolvi essa parte do ativismo animal e de levar para as ruas esta causa. Ia-te fazer precisamente essa pergunta, que nos falasse então sobre essas causas. Estas causas têm essencialmente como objetivo levar à rua e normalizar este movimento, porque no fundo
Eu acredito que nós somos seres empáticos por natureza, então é-nos fácil ter compaixão por animais se nós deixarmos de ter aquela compaixão seletiva apenas pelo cão e o gato ou por aqueles animais que se dizem de estimação, domésticos, exatamente. Então, tocando assim alguns corações na rua, as pessoas realmente exaltam essa essência compassiva. Então, nós temos ações silenciosas, outras mais criativas. Por exemplo, a minha primeira ação foi desenharmos o símbolo da paz, todos deitados no chão, e desenhámos o símbolo da paz no Terreiro do Paço, aqui em Lisboa, e depois, visto de cima, fazia um efeito super giro, não era? Que era assim o símbolo da paz, com todos os corpos, estávamos todos vestidos de preto, e depois tínhamos também alguém a distribuir panfletos e a falar da causa animal, e nós estávamos ali a marcar aquele símbolo da paz com o nosso corpo, e essa foi assim a minha primeira ação. Depois temos algumas mais informativas, em que estamos com cartazes, por exemplo, e também a distribuir os panfletos, e principalmente isto acontece em datas célebres como o Natal ou a Páscoa, onde as pessoas facilmente enchem a mesa de produtos animais, celebrando a vida, o que para nós e neste movimento é um pouco incoerente, não é? Estarmos a celebrar o Natal ou a Páscoa, a vida e o Renascimento, quando depois incitamos a cada vez mais a exploração animal e morte e destruição de ecossistemas, porque a indústria pecuária está também a produzir muito essa destruição da natureza. Então, este trabalho de rua é importante nesse sentido, de tocar alguns corações que possam andarem mais despertos e depois naquele momento passam por nós. Achas que neste momento as pessoas são conscientes dessa sensibilidade que tu falas em relação aos animais? Eu acho que cada vez mais pessoas despertam para este estilo de vida, e eu só nestes últimos 2 anos vi uma grande diferença mesmo de restaurantes a nascerem, de projetos a serem criados neste âmbito, e acho que também é pela facilidade com que cada vez mais nós conseguimos ir a um supermercado e ter praticamente todos os produtos em versão vegan, sim, 100% vegetal. Então parece-me que esta facilidade e cada vez mais esta onda do consumidor consciente traz também ao de cima este movimento. Portanto, parece-me que é cada vez mais fácil nós adotarmos este estilo de vida, porque o mercado efetivamente oferece-nos cada vez mais possibilidades, então já não é aquela questão de termos de encomendar muita coisa pela net, porque já há tudo ao virar da esquina, e nas grandes superfícies também estão a acolher muito estes produtos, e então acho que por aí também facilita bastante. E a internet, os próprios meios, as redes sociais também ajudam muito nisto, na divulgação. Sim, que é o que estamos aqui a fazer em Mindália e televisão. Margarida, queres-nos falar assim um bocadinho dos teus hábitos práticos e diários que se alteraram com essa tua escolha? Então, passei a ter efetivamente mais cuidado com a alimentação, porque acho que depois também é necessário esse cuidado. Quando a pessoa muda a alimentação, é necessário mudar para melhor, não é? Então comecei a cortar também com alguns processados e açúcar, apesar de depois haver sempre aquelas flutuações de fases em que estamos mais despertos e outras em que se calhar não temos tanto cuidado com os processados, mas está tudo certo, e é aceitar esses processos. Depois também em relação à cosmética, o cuidado de pôr na pele, em rigor e em última análise, pôr na pele aquilo que também podemos ingerir, não é? Porque a nossa pele é altamente absorvente, então aquilo que nós colocamos na pele também estamos a consumir, então também me despertou para esse lado da cosmética. E até pintar o cabelo, por exemplo, nessa questão da sim, cosmética, não é? Que há muito essa questão. Sim. E até mesmo agora em Lisboa também estão a surgir cabeleireiros vegan, então a pessoa já pode ir lavar o cabelo e cortar o cabelo e serem tudo produtos não testados em animais, o que é maravilhoso, e isso é algo que está mesmo é um mercado, é um nicho que está mesmo a despoletar e que é maravilhoso e que nos facilita imenso a vida, não é? Porque saímos à rua e já está, o meio já está adaptado a nós, e isso é a maior ajuda que
que nos podem dar. E o maior indicador, se calhar, que as coisas e a consciência, que é o que nós procuramos aqui, não é? Levar consciências, no fundo, estão a mudar? Estão efetivamente a mudar, sim, e em termos de elevar essa consciência, essa energia, a alimentação também é muito importante nisso, não é? Então, na minha concepção e na minha visão, os produtos de origem animal é algo que nos baixa um bocadinho a energia, nos torna mais densos e exalta um bocadinho os nossos prazeres mundanos, se calhar, e então a parte da espiritualidade não é tão fácil de acedermos a esse campo, quando efetivamente a nossa alimentação nos mantém aqui muito mundanos e terrenos, pronto. Então, claro que é importante termos também uma alimentação que nos enraize, mas ao mesmo tempo que nos permita ser leves e subtis e sensíveis e femininas também. Então acho que é muito importante também essa questão da alimentação nos permitir ter uma energia leve, subtil, que depois se reflita também em ações igualmente conscientes e que o nosso dia-a-dia possa construir um mundo mais feliz e mais saudável para todos, não é? Incluindo a natureza, os animais e nós que somos natureza também. Margarida, se houvesse assim uma pessoa que tu acabasses de conhecer e que te quisesse e que te perguntasse e tivesse interesse em saber quais são os benefícios, não queria dizer a palavra benefício, mas o que é que poderia fazer, qual é o proveito que ela poderia tirar desse estilo de vida que tu acabas de nos descrever? Eu acredito que seja primeiramente em termos do físico, da digestão, que é muito facilitada, e depois também na parte mental, não é? A pessoa ter uma alimentação que ajude também nessa saúde mental, e que depois possa expandir isso às outras áreas da vida e tornar-se mais sensível, mais consciente em todas as áreas da atuação, que penso que isso é o melhor que todos podemos fazer. Então, os benefícios eu consigo vê-los assim em muitas áreas da vida, porque quando nós beneficiamos a natureza, não é? E a preservação da natureza, que ao fim e ao cabo também é isto que nós procuramos com este movimento, estamos a beneficiar-nos a nós. Então, acho que beneficiando o todo, é óbvio que nós somos também recompensados. Sim, às vezes também há aquela questão que nem todas as pessoas são conscientes de todo o processo que está por trás de toda esta indústria de alimentação da carne animal, não é? Sim, sim, Todas as florestas que se destroem para construir ou para criar plantações que vão alimentar animais e... Sim, sim, e a própria soja, a grande quantidade de soja que é produzida é para alimentar a indústria pecuária e não propriamente os vegetarianos, não é? Portanto, às vezes há esse contrassenso, mas há muita desflorestação por causa das plantações de soja, mas grande parte dessa soja é para alimentar o gado, não é? Então, que depois se reverte numa porção pequena no prato, portanto, aí até podemos falar da distribuição equatitária da alimentação pelo mundo, não é? Então, este estilo de vida também fomenta essa questão de reduzir um pouco a fome no mundo, não é? Porque se os recursos forem distribuídos de forma consciente e de forma equalitária, acho que a natureza dá-nos tudo o que nós precisamos, só quando nós não utilizamos bem os recursos é que não chega para todos. Então, penso que aqui é um equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente, que é muito importante e que neste momento é-nos possível e é-nos acessível, portanto não vejo por que não e por que ter resistência a essa mudança. Claro que nós somos seres de hábitos e não é fácil mudar, mas há valores que se exaltam, há valores que gritam mais alto do que essa nossa resistência e costumo dizer que pior do que não sabermos é não querermos saber, não é? Então, há muita gente que tem essa questão, nem quer saber a origem do que está no meu prato, para não ter depois de enfrentar essas questões, mas acho que nós temos mesmo de ultrapassar essa nossa crença limitante, não é? Que é um mecanismo de defesa, para depois não ter de estar a enfrentar tudo o que vem daí, a abdicar, mas quando isto se trata de uma reeducação,
é tudo mais fluido, não é? Não é uma obrigação, não é algo forçado. Então é uma reeducação ao tempo de cada um e ao ritmo de cada um, e isso é o mais importante. Margarida, em nome de toda a equipa de Mindália, agradecemos as mensagens que partilhaste connosco hoje. Obrigada pela tua presença. Ok, obrigada eu. A todos vocês que nos acompanham, obrigada por estarem desse lado. Até já.